Bom, pessoal, eu vim trazer aqui alguns pontos principais do Manual do Guerrilheiro, do Carlos Marighella, o ídolo da esquerda, o ídolo da Dilma, do Lula, do Jean Willis. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download, tá? Vocês podem baixar. Não é muito extenso, acho que tem umas 30, 40 páginas. Eu não li ele todo, eu fui lendo assim alguns itens que eu achava importantes, selecionei alguns aqui para passar para vocês. E primeiro eu quero que vocês pensem o seguinte: eles são baseados, né, em Cuba e nos manuais do Che Guevara, manuais do Fidel Castro, etc. Vamos pensar o que é Cuba, o que foi Cuba até hoje, né? Lembrem, e o que se tornou o Brasil após a entrada do PT em 2002 no poder. Porque se esse manual e se essas pessoas fossem boas, hoje nós estaríamos livres, leves e soltos, nós estaríamos no país mais rico do mundo, nós teríamos uma carga tributária baixíssima, não haveria tantos assassinatos, não haveria tantos assaltos, enfim, nós estaríamos no lugar perfeito. Só que é justamente o contrário, então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Porque se essa ideologia e se essas pessoas fossem realmente boas, eu estaria apoiando elas. Se elas tivessem intenção de melhorar o país e melhorar o planeta, eu seria um dos primeiros a apoiar elas. Só que o que acontece quando elas entram no poder é justamente o contrário. Dá para ter uma ideia em Cuba e dá para ter uma ideia na Venezuela ou o que aconteceu aqui no Brasil. Então eu vou passar alguns itens mais interessantes que eu achei ali para vocês terem uma ideia do que fala lá, tá? Depois vocês podem ler. Então no começo lá fala o seguinte: o guerrilheiro urbano tem que ter um mínimo de entendimento político. Para conseguir isso, tem que ler certos trabalhos impressos ou mimeografias como Guerra de Guerrilha, por Che Guevara, e Memórias de um Terrorista. Então são essas os dois primeiros trabalhos que eles citam como base para o guerrilheiro. A exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da Polícia. Isso aí são itens básicos, tá? Tá lá como tipo itens básicos. A exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da Polícia. A expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas, latifundiários e imperialistas, com pequenas expropriações usadas para o mantimento do guerrilheiro urbano individual e grandes expropriações para o sustento da mesma revolução. Então, para eles não importa se é uma empresa, se é um produtor rural, se é o governo. Eles querem fazer a expropriação, que é o que eles fazem até hoje com o MST, por exemplo, para manter a guerrilha. E ali no primeiro item, exterminação física, matar. Né? Então, matar é o objetivo deles. No Brasil, o número de ações violentas realizadas pelos guerrilheiros urbanos, incluindo mortes, explosões, captura de armas, munições e explosivos, assaltos a bancos e prisões, etc., é suficientemente significativo para não deixar dúvidas em relação às verdadeiras intenções dos revolucionários. A execução do espião da CIA, Charles Chandler, um membro do exército dos Estados Unidos, que veio da guerra do Vietnã para se infiltrar no movimento estudantil brasileiro, os lacaios dos militares mortos em encontros sangrentos com os guerrilheiros urbanos, todos são testemunhas do fato que estamos em uma guerra revolucionária completa e que a guerra somente pode ser livrada por meios violentos. Então, eles matam, capturam armas, munições, etc., assalto a bancos e etc. E só que é interessante, né? Por exemplo, lacaios dos militares, né? Ali, por exemplo, assalto a bancos, prisões, captura de armas, quanta gente inocente eles não mataram fazendo isso? E com o objetivo de quê? Com o objetivo de trazer a paz para o país, com o objetivo de trazer um país economicamente forte e etc. Não, porque a gente já está vendo que não é isso que eles querem. Para o guerrilheiro urbano, que começa do nada e não tem apoio ao princípio, as logísticas são expressas pela fórmula MDAME, que é mecanização, dinheiro, armas, explosivo, munições e explosivos. Essa é a fórmula deles. Aqui são algumas coisas que o guerrilheiro deve fazer: assaltos, invasões, ocupações, emboscada, táticas de rua, greves e interrupções de trabalho, deserções, desvios, tomas, expropriações de armas, munições e explosivos,
libertação de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo, propaganda armada e guerra de nervos. Aí a partir daqui no manual ele vai desmembrando cada um desses itens, tá? Mas eu não peguei todos porque senão vai ficar muito extenso. Eles citaram, por exemplo, os alvos mais vulneráveis para os assaltos são os seguintes: bancos e estabelecimentos de crédito, negócios comerciais ou industriais, incluindo a produção de armas e explosivos, estabelecimentos militares, delegacias e estações de polícia, presídios, propriedades do governo, meios de comunicação de massa, escritórios e propriedades norte-americanas, veículos do governo, incluindo veículos militares, da polícia, caminhões, veículos armados, carregadores de dinheiro, trens, barcos e aviões. Então, no mesmo bolo que eles botam o alvo deles como os militares e a polícia, eles botam também como bancos, estabelecimentos de crédito, comerciais, indústrias. Então, o objetivo deles não é só os militares, ou só a polícia, ou só o governo. Isso é visível até hoje. Se fosse assim, o MST invadiria o Congresso Nacional e pediria lá terras, e não invadiria a propriedade de alguma família que está ali produzindo grãos e animais e etc. E vai lá e destrói tudo. Né? Vamos pensar, né? A ocupação de fábricas e escolas durante greves ou em outros momentos é um método de protesto ou de distrair a atenção do inimigo. A ocupação de estações de rádios é para propósitos de propaganda. Eles não têm o que eles não queiram invadir, quebrar, expropriar ou derrubar, vocês já perceberam. Vai desde estabelecimentos comerciais, desde fazendas, até governo, até rádios, qualquer coisa para eles é motivo para invadir, é um alvo. O objetivo principal da tática de emboscada, daí eles estão falando da emboscada, é de capturar as armas e castigá-los com a morte. As emboscadas para deter trens de passageiros são para propósitos de propaganda e quando são trens de tropas, o objetivo é de eliminar o inimigo e tomar suas armas. Então eu tive que ver num vídeo que eu fiz sobre o coronel o Ustra, uma moça vinha aqui dizer: ah, os comunistas matam? Sim, matam, mas então por isso nós temos que matar eles? Eu não preciso falar mais nada. Eles falam sobre execuções. Execução é matar um espião norte-americano, um agente da ditadura, um torturador da polícia ou uma personalidade fascista no governo que está envolvido em crimes e perseguições contra os patriotas. Sim, eles se julgam patriotas. Ou de um dedo duro, informante, agente policial, um provocador da polícia. Aqueles que vão à polícia por sua própria vontade fazer denúncias e acusações, aqueles que suprem a polícia com pistas, informações e apontam a gente, também devem ser executados quando são pegos pela guerrilha. A execução é uma ação secreta na qual um número pequeno de pessoas da guerrilha se encontram envolvidos. Em muitos casos, a execução pode ser realizada por um franco-atirador, paciente, sozinho e desconhecido, e operando absolutamente secreto e a sangue frio. Eles não têm piedade de ninguém. Por que nós deveríamos ter piedade deles? Por que os militares deviam ter piedade deles? E segundo os números, a ditadura militar matou, acho que algo em torno de 200 e poucas, 300 pessoas. Acredito que foi pouco, né? Sobre a sabotagem. O objetivo da sabotagem é para doer, danificar, deixar sem uso e para destruir pontos vitais do inimigo, assim como os seguintes: a economia de um país, a produção agrícola e industrial, sistemas de comunicação e transporte, sistemas policiais e militares e seus estabelecimentos e depósitos, o sistema repressor do sistema militar policial, empresas e propriedades norte-americanas no país. Então, de novo, eu enfatizo, o objetivo deles não era só atacar militares, a polícia e o governo que se estabeleceu. Não, tá ali, ó, a economia do país, produção agrícola e industrial, sistemas de comunicação e transporte e lá no final, empresas e propriedades norte-americanas no país. Não importa quem seja, entendeu? Não importa, o alvo deles é qualquer um, é o poder pelo poder. Eles não têm um objetivo, eles não tinham e não têm um objetivo de tais pessoas nós temos que combater, etc. Não, qualquer pessoa, qualquer um que eles achassem por bem, eles matavam ou roubavam.
Então são esses itens aí, tentei ser o mais rápido possível, mas o manual é muito completo, dá explicações precisas, até de que armas eles devem usar, de que tipo de armamento eles devem usar, metralhadoras de mão, bombas, coquetel molotov, etc. É um manual bem completo. E dá para ver que se essas pessoas realmente tivessem a intenção de melhorar o país, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Porque os dois principais guerrilheiros dessa época, que é o Lula e a Dilma, eles estão no poder desde 2002. E desde lá o que a gente vê é corrupção, roubo aos cofres públicos, enriquecimento ilícito, patrocínio de ditaduras, mantém ditaduras com o nosso dinheiro. Enfim, cara, uma infinidade de crimes contra o país. E vai tudo contra o que eles pregam, entendeu? Eles pregam que eles querem libertar o país das garras dos capitalistas e não sei o quê, quando na verdade são eles que conseguiram desde 2002 destruir o país mais do que já estava. Isso é visível, só não vê quem quer. Né? É só olhar como é que está a situação de Cuba, Venezuela e como que está a situação do país de 2002 para cá. Eu não preciso falar mais nada. Então o link vai estar na descrição do vídeo, do manual, e era isso aí. O Ustra, uma moça vinha aqui dizer: ah, os comunistas matam? Sim, matam, mas então por isso nós temos que matar eles? Eu não preciso falar mais nada. Eles falam sobre execuções. Execução é matar um espião norte-americano, um agente da ditadura, um torturador da polícia ou uma personalidade fascista no governo, que está envolvido em crimes e perseguições contra os patriotas. Sim, eles se julgam patriotas. Ou de um dedo duro, informante, agente policial, um provocador da polícia. Aqueles que vão à polícia por sua própria vontade fazer denúncias e acusações, aqueles que suprem a polícia com pistas, informações e apontam a gente, também devem ser executados quando são pegos pela guerrilha. A execução é uma ação secreta na qual um número pequeno de pessoas da guerrilha se encontram envolvidos. Em muitos casos, a execução pode ser realizada por um franco-atirador, paciente, sozinho e desconhecido, e operando absolutamente secreto e a sangue frio. Eles não têm piedade de ninguém. Por que nós deveríamos ter piedade deles? Por que os militares deviam ter piedade deles? E segundo os números, a ditadura militar matou, acho que algo em torno de 200 e poucas, 300 pessoas. Acredito que foi pouco, né? Sobre a sabotagem. O objetivo da sabotagem é para doer, danificar, deixar sem uso e para destruir pontos vitais do inimigo, assim como os seguintes: a economia de um país, a produção agrícola e industrial, sistemas de comunicação e transporte, sistemas policiais e militares e seus estabelecimentos e depósitos, o sistema repressor do sistema militar policial, empresas e propriedades norte-americanas no país. Então, de novo, bom pessoal, eu vim trazer aqui alguns pontos principais do Manual do Guerrilheiro, do Carlos Marighella, o ídolo da esquerda, o ídolo da Dilma, do Lula, do Jean Willis. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download, tá? Vocês podem baixar. Não é muito extenso, acho que tem umas 30, 40 páginas. Eu não li ele todo, eu fui lendo assim alguns itens que eu achava importantes, selecionei alguns aqui para passar para vocês. E primeiro eu quero que vocês pensem o seguinte: eles são baseados, né, em Cuba e nos manuais do Che Guevara, manuais do Fidel Castro, etc. Vamos pensar o que é Cuba, o que foi Cuba até hoje, né? Lembrem. E o que se tornou o Brasil após a entrada do PT em 2002 no poder. Porque se esse manual e se essas pessoas fossem boas, hoje nós estaríamos livres, leves e soltos, nós estaríamos no país mais rico do mundo, nós teríamos uma carga tributária baixíssima, não haveria tantos assassinatos, não haveria tantos assaltos, enfim, nós estaríamos no lugar perfeito. Só que é justamente o contrário, então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Porque se essa ideologia e se essas pessoas fossem realmente boas, eu estaria apoiando elas. Se elas tivessem intenção de melhorar o país e melhorar o planeta, eu seria um dos primeiros a apoiar elas.
Só que o que acontece quando elas entram no poder é justamente o contrário. Dá para ter uma ideia em Cuba e dá para ter uma ideia na Venezuela ou o que aconteceu aqui no Brasil. Então eu vou passar alguns itens mais interessantes que eu achei ali para vocês terem uma ideia do que fala lá, tá? Depois vocês podem ler. Então no começo lá fala o seguinte: o guerrilheiro urbano tem que ter um mínimo de entendimento político. Para conseguir isso, tem que ler certos trabalhos impressos ou mimeografias como Guerra de Guerrilha, por Che Guevara, e Memórias de um Terrorista. Então são essas as duas primeiras, os dois primeiros trabalhos que eles citam como base para o guerrilheiro. A exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da Polícia. Isso aí são itens básicos, tá? Tá lá como tipo itens básicos. A exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da Polícia. A expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas, latifundiários e imperialistas, com pequenas expropriações usadas para o mantimento do guerrilheiro urbano individual e grandes expropriações para o sustento da mesma revolução. Então, para eles não importa se é uma empresa, se é um produtor rural, se é o governo. Eles querem fazer a expropriação, que é o que eles fazem até hoje com o MST, por exemplo, para manter a guerrilha. E ali no primeiro item, exterminação física, matar. Né? Então, matar é o objetivo deles. No Brasil, o número de ações violentas realizadas pelos guerrilheiros urbanos, incluindo mortes, explosões, captura de armas, munições e explosivos, assaltos a bancos e prisões, etc., é suficientemente significativo para não deixar dúvidas em relação às verdadeiras intenções dos revolucionários. A execução do espião da CIA, Charles Chandler, um membro do exército dos Estados Unidos, que veio da guerra do Vietnã para se infiltrar no movimento estudantil brasileiro, os lacaios dos militares mortos em encontros sangrentos com os guerrilheiros urbanos, todos são testemunhas do fato que estamos em uma guerra revolucionária completa e que a guerra somente pode ser livrada por meios violentos. Então, eles matam, capturam armas, munições, etc., assalto a bancos e etc. E só que é interessante, né? Por exemplo, lacaios dos militares, né? Ali, por exemplo, assalto a bancos, prisões, captura de armas, quanta gente inocente eles não mataram fazendo isso? E com o objetivo de quê? Com o objetivo de trazer a paz para o país, com o objetivo de trazer um país economicamente forte e etc. Não, porque a gente já está vendo que não é isso que eles querem. Para o guerrilheiro urbano, que começa do nada e não tem apoio ao princípio, as logísticas são expressas pela fórmula MDAME, que é mecanização, dinheiro, armas, explosivo, munições e explosivos. Essa é a fórmula deles. Aqui são algumas coisas que o guerrilheiro deve fazer: assaltos, invasões, ocupações, emboscada, táticas de rua, greves e interrupções de trabalho, deserções, desvios, tomas, expropriações de armas, munições e explosivos, libertação de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo, propaganda armada e guerra de nervos. Aí a partir daqui no manual ele vai desmembrando cada um desses itens, tá? Mas eu não peguei todos porque senão vai ficar muito extenso. Eles citaram, por exemplo, os alvos mais vulneráveis para os assaltos são os seguintes: bancos e estabelecimentos de crédito, negócios comerciais ou industriais, incluindo a produção de armas e explosivos, estabelecimentos militares, delegacias e estações de polícia, presídios, propriedades do governo, meios de comunicação de massa, escritórios e propriedades norte-americanas, veículos do governo, incluindo veículos militares, da polícia, caminhões, veículos armados, carregadores de dinheiro, trens, barcos e aviões. Então, no mesmo bolo que eles botam o alvo deles como os militares e a polícia, eles botam também como bancos, estabelecimentos de crédito, comerciais, indústrias. Então, o objetivo deles não é só os militares, ou só a polícia, ou só o governo. Isso é visível até hoje. Se fosse assim, o MST invadiria o Congresso Nacional e pediria lá terras, e não invadiria a propriedade de alguma família que está ali produzindo grãos e animais, etc.,
e vai lá e destrói tudo, né? Vamos pensar, né? A ocupação de fábricas e escolas durante greves ou em outros momentos é um método de protesto ou de distrair a atenção do inimigo. A ocupação de estações de rádios é para propósitos de propaganda. Eles não têm o que eles não queiram invadir, quebrar, expropriar ou derrubar, vocês já perceberam. Vai desde estabelecimentos comerciais, desde fazendas, até governo, até rádios, qualquer coisa para eles é motivo para invadir, é um alvo. O objetivo principal da tática de emboscada, daí eles estão falando da emboscada, é de capturar as armas e castigá-los com a morte. As emboscadas para deter trens de passageiros são para propósitos de propaganda e quando são trens de tropas, o objetivo é de eliminar o inimigo e tomar suas armas. Então eu tive que ver num vídeo que eu fiz sobre o coronel